Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, amém? Queridos, muita alegria estar mais uma vez no alto do Senhor para engrandecer o seu maravilhoso nome, não é verdade? Eu estava ali no momento que o louvor estava sendo entoado e eu me perguntei, vocês já imaginaram se no momento do louvor você ficar sabendo que Jesus estaria passando entre esses corredores? O que você faria, sabendo que o seu Senhor está próximo de você, caminhando e sendo presente na congregação? Eu vou responder por mim. Eu daria um abraço. Eu acho que eu beijava. Eu acho que eu dizia: meu Senhor, você veio me visitar? Eu diria que eu amava e abraçava de uma tal forma que eu não acho que eu não largaria mais. Você acredita que o Espírito Santo de Deus paria entre nós? E que Ele está presente nesta congregação? Você consegue sentir nos acordes vocais, nos instrumentos sendo tocados, a presença do teu Deus? Há 2000 anos atrás, Ele desceu do céu e disse: irei resgatar todos aqueles que meu Pai criou, aqueles que eu amo e não deixarei perecer. Somos nós que Cristo Jesus veio nos resgatar. E nesta manhã, da mesma forma como Deus acrescentou diversos dons na congregação, uns levantou como levitas, outros como administradores, outro como professor, outro como sacerdote, outro como mensageiro. Cada um tem um dom e Deus usa conforme a sua vontade e querer. Amém? Então que hoje, nesta manhã, a gente se gracie também com a mensagem que o nosso Deus colocou em nossos corações para a congregação. A congregação parece estar vazia, mas não, ela está cheia dos santos do Senhor. Receba isso. Se nesse exato momento você quer glorificar a Deus, glorifique. São 6 dias da semana que nós passamos lutando, e hoje é o 7º dia que nós nos rendemos diante desse Deus para dizer: obrigado, meu Senhor, pelos livramentos, pelas bênçãos, pela saúde, pelo dinheiro, por tudo. E hoje eu vou te render graças e louvores, porque o Senhor é digno. Amém? Sou feliz porque um dia eu fui resgatado. Sou feliz porque um dia Deus olhou para mim e disse: olha, eu quero você no meu grupo, eu quero você no meu reino, quero você como um dos meus soldados, quero você como um dos meus pregadores. Irmão, se sinta honrado essa manhã, porque Deus te escolheu. Deus te escolheu para servir o reino dele. É uma honra servir o reino do Deus Todo-Poderoso. Louvar a Deus, nossa, é uma coisa maravilhosa. E nesta manhã, Deus me deu o prazer de trazer uma reflexão para a congregação. Uma reflexão que tocou em meu coração. E eu queria que, num espírito de oração, a gente entendesse e aceitasse. E as palavras que o irmão Giovanni não conseguiu transmitir através dessa mensagem, por favor, peça que o Espírito Santo conduza ele a essa mensagem às tábuas dos teus corações e guarde para sempre. Viva dias após dias a mensagem do Senhor, porque nós somos escolhidos. O mundo tem diversos seres humanos, mas nós tivemos o privilégio de adorar e servir ao Deus eterno. Olha só, a mensagem desta manhã tem um título como diz assim: além da cruz. O que tem além da cruz? Além da cruz é a mensagem a qual eu me preparei nesta manhã. Eu queria compartilhar o texto de João 19, do versículo 1
ao 6. Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias e nos preparassem para essa leitura sagrada, esse momento especial. João 19, de 1 ao 6. E olha o que vai dizer a palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã. João 19, de 1 ao 6. Amém? Deixa eu me achar aqui. Que toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Olha o que diz a palavra lá em João 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, dizia: Salve, Rei dos Judeus. E batia-lhes no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Veja, eu estou trazendo a vocês, para que saiba que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam. Crucificam, crucificam. Começa então a história da cruz. Começa um momento onde na humanidade se faz um divisor de água. A cruz. Antes de entrar na mensagem, eu clamo ao Espírito Santo de Deus que abra os nossos corações para ouvir esta mensagem e assim deixar Ele à vontade para falar entre nós. Pai do céu, louvamos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Esta manhã é uma manhã especial para o Senhor, a qual nós reservamos para Te entregar. E por isso queremos ouvir a Tua mensagem de uma forma carinhosa, Senhor. Fala conosco, começando por mim, o pregador, assim como até a congregação. E eu Te peço, Deus eterno, tenha misericórdia e nos abençoe, para que a gente ame cada dia mais o Senhor, para que a gente cresça na beleza da Tua santidade, porque no dia que chegar o nosso dia de se encontrar, Senhor, nós vamos pular de alegria por saber que nós vamos estar de encontro ao Senhor, porque o nosso objetivo de vida é um dia encontrar o nosso Salvador para abraçá-lo. Por isso nós oramos agradecido pela mensagem, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a mensagem é desse jeito, além da cruz. Sabemos nós que a cruz foi um divisor de água na humanidade, né? Então, para o mundo antigo, a cruz era a rota final de uma trajetória. Era o ato mais cruel que a vida poderia experimentar. Era o símbolo da maldição, da maior humilhação que uma pessoa poderia sofrer. A cruz era o lugar dos malditos, dos pecadores e criminosos. O livro de Deuteronômios fala: maldito seja aquele que for pregado no madeiro. A crucificação era o fim de um julgamento, deixando bem claro para todos: esse é o final para todos que tentarem contra o meu reino ou império. Ou seja, não se levantem contra mim, porque certamente esse será o seu fim. A crucificação era um método penal praticado pelos impérios do mundo antigo, a fim de demonstrar a maior crueldade, tortura, humilhações para aqueles que se levantassem sobre a sua soberania. Para o mundo antigo, depois da cruz, não tinha mais esperança nem liberdade da vida. A cruz era o fim.
entendemos nesse exato momento que a cruz era como se fosse um findar de uma esperança. Todos nós esperávamos que o Messias nos trouxesse a libertação, a vida, a felicidade, pois o povo vivia em uma opressão incrível dentre os impérios do mundo antigo. E a forma de castigar todos aqueles que queriam destruir a ideologia do império era fazendo maldade, penalizando. E a cruz era uma penalização, uma penalidade mais cruel da época. Então, quando se dizia a cruz, a humanidade dizia, é o fim. Toda ideologia que se levantava na época, se dizia, se vai para a cruz, não tem mais jeito, acabou. Se a minha esperança do meu Salvador, do Messias, foi até a cruz, é porque acabou a esperança, acabou a vida, nada mais vai ter frutos. Assim foi que aconteceu quando o nosso Cristo foi crucificado. Tudo parou, nada mais tinha esperança, tudo era tristeza. Foi momentos de agonia. Imagine você depositar toda a sua esperança em um ser a qual a morte iria levar, e você nunca mais ia ter a esperança de ser feliz. Você já imaginou trevas profundas? Acabou tudo. O mais poderoso foi vencido pela morte. O inferno já estava aplaudindo, já estava brincando. Eu acho que eles começavam a pular, a saltear de um canto para outro. Venci o Filho de Deus. A cruz era o fim. Mas Deus tinha uma carta na manga que dizia, existe algo além da cruz. E que será revelado somente para aqueles que crê no plano da cruz. Nem todos acreditam, porque acham que a cruz é loucura. Mas nós sabemos que a cruz é o poder de Deus. É na cruz que Deus derrama e revela todo o seu poderio contra as artes infernais. É na cruz que a humanidade recebe o maior presente que ela poderia receber. Ela recebe a graça imerecida. Ela recebe uma atitude do maior herói existente na face da terra. Você pode colocar qual foi o herói que você possa narrar que fez um ato semelhante à da cruz? Eu desconheço. E olha que eu gosto de história. Eu desconheço. O ato de Jesus é o ato maravilhoso, o melhor e o maior. Porque a cruz não era para qualquer um. A cruz era para o grande. A cruz era para o Filho de Deus. Aí então, olha só, eu fiz uma seguinte pontuação. Lembra da tristeza de Pedro? Ao saber que Cristo iria ser crucificado? Você lembra o quanto que Pedro ficou triste? Hoje eu estou à vontade para falar só para crente aqui. Não tem descrente, não tem visitantes. Então nós estamos entendendo o que nós estamos falando. Entende porque Pedro entristeceu de forma tamanha, a ponto de se isolar? Lembra dos discípulos encurralados nas sinagogas, perguntando um para o outro, e agora, o que faremos? O que seremos? A quem seguir? Se o nosso Cristo está na cruz, se para mim, como sociedade, cruz é o fim, é a pior penalidade existente, o meu Senhor está na cruz. Agora, depois dessa visão, é fácil a gente entender Tomé, porque na cabeça de Tomé, ele sabia, a cruz acabou, não existe mais a esperança. Aí Tomé chega e diz assim, rapaz, quem me garante que realmente ele ressuscitou? Irmãos, é muito fácil julgar quando você está em uma posição melhor. Mas vai para a sociedade deles na época, era um grupo que não tinha conhecimentos, não eram homens acadêmicos,
não tinha nem leituras suficientes. É fácil julgar. Eu hoje entendo a situação de Tomé. Todos diziam, o mundo inteiro dizia, o mundo venceu, não existe mais esperança para a liberdade da vida, que tanto o Messias prometia. A cruz era o fim. Mas perceba que é nesse ponto crucial da vida da humanidade que a chave é virada. O poder de Deus é revelado para a humanidade. Começando a dizer, além da cruz existe algo. Além da cruz existe e tem a redenção da humanidade. Tudo começa depois da cruz. Aquilo que era treva, aquilo que era tudo escuro, todo mundo chorando, ninguém tinha mais esperança, seus filhos não tinham futuro garantido. Agora não, Jesus vai e vira a chave e diz, agora começa o jogo. A igreja então começa a entender, através do passo a passo de Jesus, que além da cruz, tem algo especial me esperando e esperando você. Além da cruz começa a vida, onde a morte chegou a reinar por um período, agora começa a brotar a vida depois da cruz. A redenção da humanidade veio através da cruz. Da mesma forma como Moisés se levantou, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo a que nele crê, tenha vida eterna. Está lá em João 3, 14 a 15. Por que Jesus teve que ir até a cruz? Porque está escrito na palavra, foi necessário. Assim como Moisés ergueu o seu cajado e disse, abre o mar vermelho, quando o meu Senhor levantou-se no madeiro, ele estava dizendo, abre o mar da vida para todos aqueles que creem em mim. E não é qualquer vida, abre o mar da vida, e uma vida com abundância. Abre-se, porque foi necessário eu me levantar no madeiro, para que todos que crescem em mim tenham vida eterna. Começa então a minha gratidão, nesta manhã, ao saber que foi necessário este ato dele. Só para vocês entenderem, se o mundo antigo dizia que a cruz era o fim, Cristo ressurreto afirma, a cruz é a porta da nova vida que eu trago a este mundo, pois eu venci a morte para lhe dar vida, e a vida com abundância, filhinho meu. Eu queria ouvir um glória a Deus, eu não ouvi, eu vou repetir, porque isso é forte. Quando Cristo chega e diz assim, eu me coloquei no teu lugar, para você ter vida, porque você não tinha. Eu não estou falando só da minha vida, da vida de vocês, eu estou falando da humanidade que estava condenada, a humanidade que não teria mais vida. Você já imaginou o que seria os seus filhos não ter um futuro garantido, não ter um futuro de felicidade? Vou fazer das palavras do meu amigo Jânio, talvez vocês não estão entendendo. O que foi que aconteceu? Lá em João 3,16 a 18 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para a condenação do mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha o que fala lá em Romanos, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais juízo nenhum que lhe condene, porque você foi justificado e salvo e remido pelo sangue do Cordeiro que se levantou na cruz do Calvário. É uma dádiva. Isso aí é um favor que a gente não merecia, mas ele fez.
ele se lançou. Você já imaginou o que é um rei descer do seu reinado para vir fazer algo em um lugar completamente desnivelado a sua integridade? Quer ver um exemplo? Pega um de nós e vai dormir numa calçada. Nós temos tudo, mas vai ser algo diferente para nós. Vai ser algo muito forte. Parece ser humilhação, né? A gente tem nosso salário. Cabe a nós aí pedir alguma coisa a alguém. Olha, por favor, me dá alguma coisa que eu preciso. Não parece ser uma humilhação? Você já imaginou que é um rei descer e ir para o lugar dos malditos? É forte, mas ele fez. Por isso que a mensagem diz: existe algo além da cruz. O primeiro algo é a redenção dos pecados da humanidade. Vou ressaltar que não houve redenção nem liberdade da vida antes de Cristo. Cristo foi o único redentor da vida. Moisés pode até ter sido o redentor do Egito. Ele pode até dito: olha, vou salvar o povo do Egito, mas saiba que todo o poder emanado por Moisés veio dos céus, não foi de Moisés. Então perceba que o Redentor, Cristo Jesus, a palavra redenção significa salvação, libertação, reparo. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar o poder alheio do cativeiro. Olha só o que é redenção. É me dar uma nova oportunidade. É dizer: ei, você não está só. Eu vou lutar e pelejar por você. Eu estou contigo. Isso é redenção. Além da cruz, tem a graça imerecida da parte de Deus. Esse ato, nós não merecíamos nada disso. Nós viramos as costas para Deus, lá no Éden. Alguns estudos falam que Adão passou um tempo sem nem querer falar com Deus. Isso foi uma covardia. Virou as costas para o Criador. E muito tempo ele não orava mais. Aquilo machucava o nosso Senhor. Por isso houve a redenção. Vamos resgatar a nossa criação. Então, essa atitude é o que nós chamamos de graça imerecida. Nós não merecemos isso, mas Ele fez por nós. Além da cruz, tem o ID da igreja. Olha que interessante que, além da cruz, tem várias coisas, né? Tivemos essa misericórdia de Deus, tivemos a graça imerecida e temos o ID da igreja. Ou seja, o cristianismo não parou ali, não congelou ali. O cristianismo é contínuo. Olha o que acontece em João 20, de 19 a 31. Nesse período, Jesus começa a se manifestar. Ele morreu, ressuscitou dentre os mortos, não é isso? E depois, em corpo ressurreto, ele começa a provar para os seus discípulos que ele venceu a morte. E aí ele começa a se manifestar aos seus discípulos, dizendo: ei, a sociedade disse que acabou, mas agora eu estou dizendo, agora que vai começar, agora que as coisas vai dar continuidade, te prepara. Em outras palavras, agora o bicho vai pegar. Agora começa o meu poder na tua vida e na vida de todos aqueles que acreditarem em mim. Então, por isso, irmão, fale para os teus vizinhos, seus amigos, que Cristo tem poder suficiente para restaurar e dar uma nova vida a Ele. Em João 21, 14 a 17, olha o que acontece, olha o cenário que acontece na vida de Pedro, aquele que estava triste, desolado e não sabia mais o que iria acontecer, porque ele achava que a cruz tinha exterminado todo o sonho dele.
Cristo então aparece, olha lá, 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de ter jantado, disse-lhe a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacente os meus cordeiros. Tornou-se a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacente as minhas ovelhinhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Pedro então se entristece novamente e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo, por que me pergunta, por que está fazendo isso? Aí Jesus fala: então, Pedro, já que tu me amas, apacente as minhas ovelhas, cuide daqueles que há de surgir, aquele que vai ser acrescentado na minha igreja, cuide dos meus, porque da forma como eu cuidei de vocês, cuide dos meus. Olha o que tem além da cruz. Cristo começa a dizer: olha, se tu me amas, cuida dos meus filhinhos, cuida das minhas ovelhas, cuida daqueles que eu vou trazer até você, cuida um dos outros, porque eu vos vou preparar lugares para todos, porque o meu plano é de resgate para todos, não vai ter distinção, mas eu preciso de você. A cruz não parou lá, não ficou lá 2000 anos atrás, não. A cruz continua caminhando entre a igreja, e eu preciso me posicionar para fazer o ide do Senhor. Eu preciso entregar minha vida para dizer: Senhor, farei a minha parte no teu reino. A cruz não ficou estagnada lá, não foi para isso que Cristo morreu. Existe muito além da cruz. Mateus 28, 18 a 20, diz assim: E chegando Jesus falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder do céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ei, Cristo se manifestou, Ele se revelou e disse: Ei, agora vocês estão prontos. Além da cruz, existe a continuidade desta mensagem. E que, infelizmente ou felizmente, eu dependo de vocês. Eu dependo de cada um. Independente das dores, das situações, das circunstâncias a qual eu esteja vivendo, eu preciso fazer algo além da cruz. Esse ID é uma missão minha e sua, irmão. Esse ID é um privilégio que poucos têm. Anunciar o Evangelho. Ser um elemento no reino do Senhor. Não para por aí. Além da cruz, existe muito mais coisas. Além da cruz, tem a vida da igreja. Essa é forte. Porque todo mundo pensa que a igreja só foi aquela igreja primitiva, né? A igreja a qual onde Paulo, Silas, Timóteo e etc. ficaram por lá e fizeram toda a base para a gente. Além da cruz, existe a igreja, a vida da igreja. E quem é a igreja? No tempo passado era eles. Nos dias de hoje, somos nós. Somos nós, a igreja desse Cristo. Então a cruz ainda está junto conosco. Para ilustrar essa parte, além da cruz tem a vida da igreja, eu trouxe uma mensagem que foi um diálogo, um simples diálogo, mas de profundidade incrível, entre Paulo e Timóteo. Olha o que é que diz: na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu os
eu o exorto solenemente, Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado ao tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestre para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, o que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. A vida da igreja, eu cravei lá na vida de Paulo. Paulo, ele chega a ponto, quando ele chega em determinado momento, ele tinha um filho na fé chamado Timóteo. Quando eu entro nessa mensagem, eu lembro de um irmão em Cristo chamado Israel Geraldo. Nós fizemos um seminário junto, ele era já um ancião, e ele me disse que ele me considerava como se fosse Timóteo, o filho na fé dele. Me trouxe diversos ensinamentos, e ele sempre me dizia, me exortava dizendo: Giovanni, mantenha-se firme na doutrina do Evangelho. Nesta manhã, eu derramo na igreja também essa palavra de exortação. Igreja, se mantenha na doutrina do Evangelho. Ame este Evangelho. Guarde na tábua do teu coração cada palavra que você está aprendendo, porque é luz para os teus caminhos, é sal para a tua vida e para todos aqueles que contigo andarem. Você será luz. Além da cruz, existe a igreja, que é eu e você, a qual representamos o Cristo que na cruz morreu. Paulo, quando ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ele não falou nada à toa, não. Ele não falou de qualquer jeito. Se você dividir isso daí nos três tempos, no presente, no passado e no futuro, você vai entender que Paulo, ele faz uma divisão de situação, a qual ele diz assim: olha, o tempo da minha partida é chegada, mas eu tenho ciência que chegou o momento de eu partir. Mas se eu olhar para trás, Paulo vai dizer assim: eu fiz a minha parte, eu trabalhei pelo reino. Paulo chega a dizer o seguinte: o que eu fiz, eu não me arrependi. Eu estou ciente disso. E posso cravar lá em Filipenses 1, de 21 a 23, que diz assim, Paulo dizendo: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que mais escolher. Eu estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar em Cristo, o que é muito melhor. Paulo, ele já está cansado, porque ele entregou a sua vida por inteira para Cristo. Paulo foi um exemplo de igreja, mas ele diz: olha, Timóteo, mantém-se firme na doutrina. A minha preocupação nos dias de hoje, eu venho comentando sempre com minha esposa dentro de casa, é a nova geração. Uma geração que não consegue entender ainda o que é a doutrina de Cristo Jesus. E eu fico me perguntando, qual é o legado que ele vai deixar mais para frente? Não vou entrar nesse detalhe, mas você, jovem, passe a amar a Escritura e a doutrina e esse Cristo como nunca, para que o seu futuro seja um futuro de paz e de felicidade. Timóteo também era jovem como nós, e ele obedeceu a Paulo. O bom combate. Quando Paulo fala sobre o bom combate,
estudo fala que, na verdade, Paulo combateu principados e potestades, perseguições dos judeus e gentios. Ele se opôs às falsas doutrinas, se opôs a falsos profetas e apóstolos impostores. Ele denunciou a cultura depravada do pecado, a rejeição dos seus próprios filhos na fé e sua própria velha natureza dentro de si. Assim o apóstolo olha para todas essas coisas e exclama triunfantemente: combati o bom combate. Irmãos, você renunciou ao pecado? Você aceita a doutrina vinda de Cristo Jesus para a tua vida? Você aplica o ide que ele disse para Pedro, portanto, apacenta as minhas ovelhas? Você aceita tudo que entra para a tua vida cristã, achando que é normal nos dias de hoje? Achando que as doutrinas e as bases evangélicas já não servem mais porque você está em um tempo tão contemporâneo e tão moderno que tudo está tudo certo? Que igreja é você? Que igreja sou eu? Que as bases já foi. Paulo diz: olha, eu combati. Entrou diversas doutrinas na igreja querendo distorcer a de Cristo. Eu disse: não, aqui não. Doutrinas depravadas queriam reinar na igreja. Eu disse: não. E eu ainda disse: meu jovem Timóteo, conserva a doutrina para que a próxima geração receba de forma íntegra. É minha missão, é a nossa missão conservar a cruz. Mas além dela, existe algo muito mais do que a morte de Cristo. Guardei a fé. Nesse período eu preciso estar com a minha fé íntegra e firmada, para que os ventos de doutrinas não me tire da presença do meu Senhor. Por isso ele diz: e guardei a fé. E no futuro ele diz: agora sim, eu estou pronto para me encontrar com o meu Senhor. Porque no momento quando eu encontrar com Ele, eu vou abraçá-lo. E vou dizer: não fiz nada a qual eu me arrependi, por amor do Senhor. Assim é Paulo. Queridos, estamos chegando no fim da mensagem. Existe mais uma coisinha que diz assim: além da cruz, existe o céu e a vida eterna, a qual eu acredito e espero ansiosamente. A palavra ansiosamente foi até um pouco meio exagerado, mas tipo, eu anseio encontrar com o meu Senhor um dia. Um dia eu tenho certeza que Ele vai vir me resgatar. A promessa dele, Ele disse: olha, eu vou preparar lugar para todos aqueles que creem em mim, e comigo viverá. Semelhante como o pastor falou na mensagem anterior, que um dos ladrões disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino, no teu paraíso. Ele disse o quê? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Irmãos, eu não tenho como não deixar de acreditar. O meu objetivo de vida é esperar a volta do meu Senhor. No dia que o crente e que o evangelho esquecer dessa promessa, ele precisa recomeçar. No dia que ele esqueceu, dizer assim: eu estou perdido, se vier, veio, se não vier, não veio, para mim tanto faz como tanto fez, é hora de recomeçar. A história da cruz está destruída na tua mente e no teu coração. Olha o que diz lá em Apocalipse 22, de 12 a 15. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e cometa a mentira. Vai ficar de fora. Olha só, é uma promessa.
É como eu falei, no dia que a igreja perder a visão que todo esforço e trabalho de Cristo Jesus na cruz foi para resgatar toda a criação de Deus, desde o mundo, é hora de recomeçar tudo novamente. No dia que eu esquecer que a cruz foi feita com esse propósito, e que eu não entender que além da cruz tem todas essas atividades, é hora de recomeçar. Então, a mensagem, além da cruz, foi lançada à congregação. Que cada um de nós entenda que precisamos fazer o que as Escrituras nos ensinou. O ID é para mim, é para cada um de nós. E por isso, a gente resume: grato eu sou, Senhor, pela cruz do Calvário, porque sem ela eu não teria vida. Amém? Que nosso Deus seja louvado, que nosso Deus seja engrandecido, porque é algo sublime servir a Deus. E assim que Deus seja glorificado na minha vida e com a sua vida. Amém? Eu queria convidar os levitas para me acompanhar em um louvor, a qual pode ser até esse mesmo, Diana, que você entoou há pouco instante, né? O último louvor, me derramar. Que nesta manhã a gente saia com esse propósito, dizendo: Senhor, além da cruz, eu vou me derramar a partir de hoje. Eu vou me entregar ao Senhor, para que eu possa entregar à próxima geração essa história da cruz. É desta forma. Amém?